Salve, salve meus investidores, tranquilidade, aqui quem tá falando com vocês é o Mano PT e eu tô aqui hoje para te ajudar a investir e ganhar dinheiro. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão sobre alguns conceitos de economia que são importantes da gente entender antes de começar a investir. Mas relaxa, que diferente da escola, da faculdade ou de alguns vídeos do YouTube, vou ensinar de forma simples, fácil de entender e sem termos difíceis, para que qualquer pessoa consiga entender. Quer saber mais então? Bora lá! E os conceitos que eu vou passar para vocês hoje são os seguintes: inflação, taxa de juros e oferta e demanda. Então vamos começar logo sem enrolação. Pior que eu nunca vou me esquecer da forma como me ensinaram na escola sobre inflação. Foi uma explicação que mudou minha cabeça, mudou minha forma de pensar e eu queria muito poder estar repassando isso para vocês. Eu vou tentar. Bom, a gente sabe que o governo tem uma máquina de imprimir dinheiro, isso não é segredo para ninguém. Então, por que a gente não imprime dinheiro para dar para as pessoas pobres? Assim, elas não deixaram de ser pobres? Bom, infelizmente, não. Mas eu vou te explicar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o porquê que o dinheiro é valioso. Afinal de contas, ele é só um papel. Ou números numa tela hoje em dia. O que faz algo ser valioso são algumas coisas. A primeira delas é a escassez. Ou seja, se aquilo que é valioso é algo difícil de ser encontrado. E limitado. Por exemplo, o ouro. Antigamente, as pessoas elas utilizavam o ouro como uma moeda de troca. Como uma forma de acumular valor. As pessoas utilizavam o ouro como moeda, porque era de fácil transporte e você podia trocar por roupas, alimentos e entre outros. Mas isso só acontecia porque o ouro ele era escasso, ou seja, não tinha muito e era difícil de ser encontrado. Porém, meus amigos, nós conhecemos muito bem o ser humano, a gente sempre dá um jeitinho, não é mesmo? Então, com o tempo, foram aparecendo algumas moedas de ouro que elas tinham lascas, você percebia que elas eram cortadas nas bordas. Mas PT, por que faziam isso? Por que cortavam as moedas? Qual que é o sentido? Onde você quer chegar? Basicamente, as pessoas da época, elas tiravam lascas das moedas que era para poder usar para derreter e para fazer outra moeda. Assim, nós transformamos uma moeda de ouro em duas moedas de ouro. Só que se você parar para perceber, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, em uma moeda de ouro ia ter menos ouro do que normalmente tinha nas outras moedas de ouro. Então, as pessoas elas foram percebendo que existia menos ouro nas moedas e então isso fez o preço das coisas aumentarem. Por quê? Porque sabiam que aquelas moedas tinham menos valor. Por quê? Porque era menos escasso, tinha mais delas no mercado. Então, assim, essas moedas de ouro perderam valor. Ou, se você preferir, o preço das coisas aumentaram. Que meio que dá na mesma. Se a sua moeda, se o que você tem de reserva de valor vale menos do que você tinha, é como se as coisas aumentassem de preço. Mas, na verdade, você só perdeu o que a gente chama de poder de compra. Bom, basicamente com isso, as coisas que costumavam ter o preço de uma moeda de ouro passaram a ter o preço de duas moedas de ouro. E quando eu falo que o seu poder de compra é menor, eu tô falando sobre isso. A questão é que com a mesma quantidade de ouro que você comprava um item antes, você não compra mais esse mesmo item. Você precisa de uma quantidade de ouro maior. No caso, você precisa de um poder de compra maior para comprar as mesmas coisas que você comprava antes. Então, como dizia o Elhão na música Olha o Menino Aí, junto com a Negra ali. E quem te viu, quem te vê, né, doidão? O que era 5, agora é 10. É a inflação. E quem te viu, quem te vê, doidão. O que era 5, agora é 10, é inflação. Basicamente, isso se chama inflação. A inflação, ela é a perda do poder de compra do consumidor. Ou seja, quando o seu dinheiro vale menos do que ele valia. Curiosidade aleatória no meio do vídeo. Você sabia que as moedas de hoje em dia, elas têm os risquinhos no lado justamente por conta disso? Na época, para o governo fazer com que as pessoas parassem de lapidar as moedas, eles faziam esses risquinhos. Bem aqui, peraí. Eu não sei se vai estar dando para ver direito, mas peguei uma moeda de R$1 bem novinha aqui só para estar mostrando para vocês. Não sei se ela vai focar aqui. Foca a câmera, vamos lá. Não vai focar, mas enfim. As moedas até hoje em dia elas têm esses talhadinhos justamente por essa questão. Se você pegar uma moeda de R$1, de 50 centavos, você pode ver. Eu não sei se tem nas outras, mas na de R$1 tem. E qual é a conclusão disso tudo, meu mano PT? Bom, é simples, meu patrão. Chega aqui. Se o que faz algo ter mais valor ou menos valor é a escassez, então quanto mais dinheiro fazemos, menos poder de compra nós temos. Então, voltando para aquela história do começo, nós vamos imaginar que se o governo imprime mais notas de dinheiro para dar aos pobres, os pobres teriam poder de compra. Mas, na verdade, perderam poder de compra, porque o dinheiro que eles receberiam não seria um valor maior que a inflação criada quando você imprime esse dinheiro. Isso deixa os pobres cada vez mais pobres.
E entendendo esse conceito, vamos passar para o próximo, que é a taxa de juros. Ou, como nós chamamos por aqui no Brasil, taxa Selic. Mas o que é a taxa de juros? A taxa de juros ela é um número, um valor, enfim, que define a base de juros para empréstimos e financiamentos. Para imaginar isso de uma forma mais clara, vamos imaginar que você aí vai financiar um carro. Todo mundo aqui sabe que quando você vai financiar um produto, você não vai pagar só o valor do produto. Você vai pagar um valor a mais, que a gente chama de juros. E os juros, ele é o rendimento que se obtém quando você empresta uma determinada quantia de dinheiro por um determinado período de tempo. Os juros, eles são para aquele que recebe uma recompensa por ter ficado um tempo sem dinheiro. E para aquele que paga, basicamente é um valor pago por você ter o dinheiro antes do momento que você teria. Por você ter o dinheiro graças ao empréstimo ou financiamento. Bom, e sabendo disso, vamos imaginar que a inflação, que você acabou de aprender o que é, está subindo. Ou seja, o dinheiro que você tem vale menos e os produtos estão cada vez mais caros. E todos aqui, depois de aprenderem o que é inflação, sabem que a inflação alta é algo ruim. Afinal, ninguém gosta de ter que pagar mais caro nas coisas que antes pagava mais barato. Ou você gosta de ter um Kinder Ovo a R$1 e ver hoje em dia a 10? Então, para a gente conter a inflação, a gente tem o que a gente chama de taxa de juros, que é o que você está aprendendo aqui. Como você viu antes, é um valor que serve de base para os juros de financiamentos ou empréstimos. Bom, o exemplo do carro eu só usei para você entender que os juros existem para poder explicar o que é juros. Agora vamos para uma situação que fique mais fácil de você entender o porquê que a taxa de juros ajuda a controlar a inflação. Para uma empresa crescer, geralmente ela pega um empréstimo. Porque assim ela pode crescer e ter mais lucros em menos tempo. Conseguindo pagar o financiamento de forma tranquila, fazendo com que vale a pena você ter um financiamento. Mas, se os juros de um financiamento estão muito altos, ou seja, se a taxa de juros está alta, as empresas e as pessoas tendem a financiar menos coisas, tendem a consumir menos. As pessoas pedem menos empréstimos, as empresas pedem menos empréstimos, as pessoas tendem a comprar menos, porque geralmente a gente brasileiro costuma comprar tudo financiado. E isso faz com que os vendedores dos produtos que nós deixamos de consumir tenham que baixar o preço desses produtos para fazer uma oferta mais atraente, para que assim a gente volte a consumir esse produto. E esse movimento de frear o aumento do preço dos produtos usando a taxa de juros é um movimento que a gente chama de desacelerar a economia ou esfriar a economia. Então a gente está esfriando a economia, porque as coisas deixam de circular para depois elas poderem aquecer novamente. Então a economia resfriada ela reduz a quantidade de dinheiro que circula dentro de um país. E isso contém inflação. Só que você também acaba reduzindo o crescimento das empresas, porque elas acabam evitando de pegar empréstimos. Mas, assim que a inflação está controlada, a taxa de juros baixa, fazendo com que as pessoas peguem mais empréstimos e financiem mais bens, aquecendo a economia, pois assim existe mais dinheiro circulando no mercado. Entendi. Então, se a inflação está alta, a taxa de juros sobe para desacelerar a economia, para então a taxa de juros cair para o país se desenvolver mais? Exatamente, meu mano. Agora tu pegou a visão. Entendendo tudo isso, bora lá pro próximo conceito. Oferta e demanda. A oferta e demanda é um termo utilizado para explicar algo que eu já expliquei antes, que é esse jogo entre inflação e taxa de juros. A oferta é a quantidade de produtos que existem, enquanto a demanda, quantidade de pessoas querendo comprar esse produto. Ou seja, se a gente voltar lá atrás, na parte do vídeo onde eu expliquei o porquê que o ouro é valioso, né, que é basicamente porque ele é escasso, a gente vai entender esse conceito com muita tranquilidade. Bom, vamos imaginar que existem apenas 10 barras de ouro no mundo, ou seja, a quantidade de ouro ofertada é pequena. E imaginem também que a quantidade de pessoas querendo ouro é grande, ou seja, a quantidade demandada é grande. E quando a demanda por um bem é alta, o preço aumenta. Assim como, quando a quantidade de demanda por um bem é baixa, o preço cai, em resposta à quantidade demandada. E basicamente, todos os produtos e bens ofertados no mercado são afetados pela lei da oferta e da demanda. Ela oferta tanto os produtos que são novos no mercado, quanto os produtos que já estão disponíveis faz tempo. Bom, para dar um exemplo bem nítido de lei da oferta e da demanda, se você passou pela pandemia de Covid-19, como todo mundo, por que você não teria passado? Eu passei, acho que você também passou. Você lembra que lá no começo as pessoas se desesperaram para comprar papel higiênico, que para mim ainda, isso não entrou na minha cabeça, não faz nenhum sentido. Mas as pessoas se desesperaram para comprar papel higiênico. E isso fez com que tivesse menos papel higiênico no mercado e o preço do papel higiênico fosse lá em cima.
Ou seja, o preço do papel higiênico aumentou em resposta à demanda compradora, porque os fabricantes tiveram dificuldade de acompanhar a oferta. Mas, PT, significa que se eu vender um produto que as pessoas encontram em qualquer esquina, o meu produto vai ser barato? Porque o consumidor pode encontrar ele em qualquer lugar? Mas se eu tiver um produto que é difícil de ser encontrado e escasso, ele tende a ser mais caro porque o consumidor não encontra ele com facilidade? Exatamente, meu parceiro. Essa é a ideia. Agora que você entendeu esses conceitos, os vídeos da Jornada do Dinheiro vão ficar muito mais fáceis de entender, assim como qualquer outra coisa na sua vida também. Você já vai saber de muita coisa aqui nos vídeos sem nem eu ter que explicar. E vendo esse vídeo a gente vê que o nosso dinheiro vale cada vez menos, porque a inflação nunca para de subir. O máximo é ela subir menos. E a única maneira de fazer o seu dinheiro continuar tendo valor é investindo, porque assim você protege ele da inflação e ainda consegue tirar um lucro. Você quer saber mais? Aproveita e assiste o último vídeo aqui da Jornada do Dinheiro. Eu não sei se ele vai estar pra cá, ou se ele vai estar pra cá, ou se vão ter dois vídeos aqui. Acho que vão ter dois vídeos aqui, o símbolo do canal aqui. Mas enfim, assiste o vídeo aqui, ou aqui, que eu ensino você a investir com R$1. Não tem desculpa pra você não começar, irmão. Começa hoje. Aproveita também para você estar se inscrevendo, para você não estar perdendo nenhum vídeo e continuar me ajudando aqui no YouTube, eu que tô começando. Deixa seu like, por favor. Me ajuda pra caramba, pra você não custa nada. E por hoje é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e a gente se tromba por aí.